Fala pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula de introdutória e de conhecimentos básicos de Linux, nós basicamente vamos trabalhar com 50 comandos que vai ajudar você na sua carreira como arquiteto de soluções cloud, como SRE e até como um profissional aí como suporte, né? Nós falamos sobre o LS, PWD, nós falamos sobre o CD, sobre o Move. O LS nada mais é do que a gente consegue listar e visualizar comandos, arquivos e subdiretórios, né? É tanto que eu vou passar mais um comando de LR aqui para vocês, né? Eu estou aqui no PWD e aí eu vou dar um list e eu vou aproveitar aqui, vou dar um list traço R. E aí eu vou adicionar o seguinte, olha, eu quero ver tudo que está nos subdiretórios music. Você pode ver que ele me trouxe aqui tudo que está no subdiretório music e no sub do subdiretório teste, porque lá dentro existe uma pasta chamado teste, tá? O L, né, que é o LSL, ele somente nos lista detalhadamente, perfeito? O A, ele consegue nos mostrar arquivos ocultos. Então, o LS, que é listar documentações, diretórios e etc., ele nos mostra tudo que está oculto. Para você perceber, temos coisas ocultas aqui, tá ok? Então, o CD é para se mover entre as pastas. Quando a gente dá um CD direcionando o PF é para cima. Quando a gente dá um CD, a gente consegue também usar isso aqui, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero entrar lá na pasta, na próxima pasta. Eu posso dar um CD juntos, ok? E aí eu vou retornando para a pasta anterior. Se eu der um CD barra, ok? Eu posso citar o seguinte: eu vou dar um barra e eu quero entrar no document. Ele vai entrar justamente na pasta document. Ou posso usar o CD traço. Ele vai retornar para o diretório anterior também, ok? Então, o CD já estamos familiarizados e aqui é só um overview do que a gente aprendeu anteriormente. Nós também temos a questão do PWD, que serve para revelar o caminho do diretório atual. Imprimir conteúdos variáveis. Eu posso usar também o PWD com L, ok? Ou com P. E aí o P mostra o caminho real do diretório atual sem link simbólico. Se houver um link simbólico ali, ele vai mostrar que eu tenho diretórios dentro do Linux com link simbólico. O que é link simbólico? É quando eu tenho essa pasta X, mas que ela vai redirecionar tudo para uma pasta em outro lugar. Então isso é muito importante porque a gente usa muito para poder criar um HD externo e aí a gente coloca a gravação de uma aplicação naquela pasta simbólica, mas os arquivos reais ela não estão naquela máquina, ok? Pronto, tendo levantado essas questões, agora nós vamos avançar para o MKD. Poxa, Diego, como eu crio um diretório? Tá, eu tenho uma lista de todos os diretórios, eu posso usar o mkdir, né? Que é make dir. E aí o make dir, eu posso criar aula tnnd. E ele vai lá, criou um diretório chamado aula tnnd. Poxa, Diego, aí quero criar uma outra pasta lá dentro. Eu posso fazer a mesma coisa, botando só barra teste? Pode. Vamos lá? ls teste. Tá lá. Se a gente entrar em aula teste, são dois diretórios que foram criados. Beleza? Então daqui a gente sabe, usando o mkdir, a gente pode criar esses diretórios. Poxa, Diego, eu quero remover somente esse diretório e esse diretório tem o mesmo nome, vou mover aqui, ó, mesmo nome de aula, cadê? Mesmo nome de aula TNND, ok? Se você perceber aqui, eu tenho aula TNND e eu tenho o arquivo TNND. Vamos supor que eu não quero correr o risco de excluir nada que esteja aqui dentro. Então eu posso usar o mrmdir e dizer qual é a pasta. Ele vai dizer que essa pasta ela está vazia. Ela não está vazia. E eu tenho que literalmente esvaziar essa pasta, essa pasta, porque tem uma pasta dentro da outra.
um subdiretório dentro do outro, ok? E aí você vai perceber que eu posso usar esse comando, mr-rf, aula tnd. Pronto. Ele força recursivamente e deleta tudo que está dentro dos subdiretórios. Ok? Eu não vou me atentar a isso mais a fundo, como eu já disse para vocês, é importante. Ok? Ou eu poderia muito bem ter criado essas pastas. Ó, o que eu posso fazer aqui? Ó. Vou criar aqui Canon Create Aula Teste. Beleza. O que, que aconteceu aqui? Lembra que primeiro eu criei a aula TNND e depois eu disse que eu poderia criar uma nova pasta lá dentro. E ele me permitiu que eu fizesse isso. Por quê? Porque já havia uma pasta e eu posso criar outra pasta. Mas quando eu tento criar de uma única vez duas pastas, ele não vai me permitir. E aí eu tenho que usar essa expressão, esse argumento P. Quando eu uso esse argumento P, ele me permite, olha lá, criar as duas pastas de uma única só vez. Ok? Então eu vou dar aqui um ls-r maiúsculo e ele me permitiu criar de uma só vez. Então, quando você vai criar uma única vez e quer criar várias pastas de subdiretórios, você usa o argumento P minúsculo e aí ele vai permitir. Lembra que a gente tentou usar o md para deletar e ele não me permitiu? Eu também posso usar o argumento ignore, fail, on, no, ok? E empty, de vazio. Ok, tem alguma coisa errada. mkdir, rmkdir, estava errado. rmdir, ok. A aula tem nnd. Ué, não está funcionando. Ué, a expressão não está funcionando. Tem alguma coisa errada. Depois a gente consegue ver isso aqui. Vamos passar por isso. Podemos usar o rf a direto. E ele vai deletar tudo. Mas, poxa, Diego, eu quero deletar aqui diretamente somente a pasta teste e não a pasta aula TNND, mas só o subdiretório que está lá dentro. Eu vou dizer qual é a pasta. E aí, se eu der um ls agora, certo? ls-r, aula, já percebemos que só existe uma pasta, que é a aula TNND. Então, nós aprendemos hoje a respeito do mkdir, aprendemos sobre como deletar, como criar várias pastas. Ah, Diego, eu quero remover um arquivo. É o RM. E eu cito o nome do arquivo e ele simplesmente deleta. Se eu usar a expressão rm-diretório, ele vai me permitir deletar o diretório. Ok? Eu vou criar novamente aqui o diretório. E se eu usar só rm aula, ele vai me dizer que é um diretório. E aí eu tenho que passar justamente o argumento D, que estou apontando como se fosse D de diretório. Ok? Então, basicamente é isso. Nós vamos avançar agora para fazer cópias de arquivos. É sempre importante de quando eu tenho um arquivo que eu vou fazer uma alteração, a gente tem um backup desse arquivo. Por quê? Porque a gente pode fazer alguma coisa e não sair conforme precisa ou conforme manda, e a gente tem um backup desses arquivos para poder seguir a nossa vida e para que a gente não cause um problema terrível. Eu posso copiar usando o move, como você já conhece, porque ele muda o nome. Eu posso copiar usando o cp, tá? Esse é o comando que copia arquivos, e eu posso pegar, ó, eu quero copiar para relatório.bank. Se você perceber, gera um arquivo bank. E aí eu vou e altero esse arquivo usando o nano, como a gente já conhece. Tá? Eu também posso criar arquivo que eu não falei lá atrás sobre o echo, sobre o nano. Eu posso usar o touch, certo? E eu posso dizer aqui, ó, novo arquivo .txt. O touch, ele cria um novo arquivo vazio. Tá ok? Poxa, Diego, eu quero achar um arquivo com o nome novo arquivo. Eu posso usar o find, ok, diretório, e posso usar
entre parênteses e buscar tudo aquilo que tem esse nome. Se eu quiser ser específico, eu posso usar aqui, ó, barra home, barra norma, e eu estou dizendo tudo que tiver nesse diretório que seja igual a esse nome, você vai precisar encontrar. E aí ele vai buscar tudo que está nos diretórios, vai procurar tudo até ele encontrar esses diretórios. Esse é o find. Existe outras e ele me entregou aqui, ó, no final. Existem outras formas mais robustas? Sim, mas não vai ser o nosso caso. Aqui eu estou passando para você apenas conceitos importantes que você vai usar no seu dia a dia, ok? O location também é semelhante ao find, ok? Mas aí eu tenho que estar com ele escrito, né, ou instalado. Não vem como padrão em algumas distribuições, tá? O que mais? Eu posso saber também informações detalhadas desse arquivo usando o state. E olha lá o que ele me passa. Ele me traz informações detalhadas, usuário, quem criou e todas as modificações. O state, eu posso trabalhar com ele exatamente assim, ok? Vamos para frente. O cat a gente já aprendeu, que é para ler o que está dentro do diretório, beleza? E tem um less. Esse less ele exibe grandes arquivos por página. Isso nós não vamos trabalhar. Temos também o header. Header-N, o header-10. O que ele me traz? Se eu der um cat no scan, ele vai me trazer vários textos, ok? Se eu der um header-10, ele vai me trazer o cabeçalho e ele vai me trazer basicamente as 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas. Se eu colocar 20 linhas, ele vai me trazer 20 linhas. E aí a gente pode ler aos poucos esse arquivo, tá certo? Eu também posso usar o tail, tá? O tail geralmente ele traz ali os que estão ali no final, né? O tail ele traz ali, mostra as 10 últimas linhas dos arquivos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar o tail Ctrl 5 e ele me traz as últimas 5 linhas. Usamos também o tail-f para saber em real time o que está sendo publicado em logs. Geralmente para arquivos de log ali, né? Então a gente pode usar o tail, tá? O nano a gente já falou, o eco a gente já falou. Diego, poxa, mas eu dei aqui um cat, poxa, tá tudo assim, eu não sei quantas linhas, eu queria saber quantas linhas tem. Eu posso justamente usar o cat-n e usar key relatório. E aí ele me traz linha após linha, se você perceber como você pode ver aqui. Tá, e temos um comando muito importante chamado WC. É a sigla Word Count. Portanto, como o próprio nome já sugere, ele serve para contar palavras e linhas, ok? Eu posso usar o WC-W e ele diz que eu tenho aí 404 linhas. E ele conta a quantidade de palavras, não de linha, desculpa. O C é a quantidade de caracteres, ok? O M, ele mostra o número de caractere Unicode, ok? E o L, ele traz, o L maiúsculo, mostra o comprimento da maior linha do arquivo. Então, ele mostra 105, ok? Temos também o cut, que quer dizer cortar em inglês, que extrai a cada linha alguns bytes. Nós não vamos falar dele aqui porque, assim, uso bem pouco no meu dia a dia, tá? Mas ele seleciona os bytes por cada linha. Tem o grep. Poxa, Diego, cara, olha só, eu tenho aqui nesse scan o nome teste rate work. Cara, como é que eu faço para achar esse nome? Eu posso usar o ps aux grep entre parênteses e o texto. E ele vai me trazer exatamente se esse texto existe. Ok? Tem que estar exato. Poxa, Diego, mas eu não preciso de exato. Então você pode usar isso aqui. Ok? Você pode usar isso aqui.
o teste.